principalmente vamos falar de 7 de setembro, um aspecto que a gente estava conversando lá fora, que é que quando o Bolsonaro ele eleva o discurso dele, normalmente ele cai nas pesquisas. E ano passado, a gente lembra bem que foi um dos momentos de discurso mais elevado, foi no 7 de setembro do ano passado. Você acredita que esse ano o Bolsonaro possa trazer de novo esse discurso mais radical, já que a gente está há 3 semanas das eleições? Veja, o presidente Bolsonaro, que está em disputa pela reeleição, ele perdeu em torno de 20% dos votos que ele teve em 2018. Isso tem N razões, desde questões econômicas, de empoderamento econômico das famílias, você teve o Covid, etc. Porém, há um feixe também da desaprovação do que um determinado tipo de eleitor acredita que é uma agressividade além da conta para um presidente. Então, quando a gente pega as pesquisas, elas demonstram isso. Logo, o presidente precisa recuperar esse voto que já foi dele e ele perdeu. Logo, Bolsonaro corre contra si mesmo nesse aspecto. E como você mesmo falou, Rafael, quando o presidente espalha mais do que ajunta o que a gente chama de voto pendular. O que é o voto pendular? O voto pendular são pessoas, é um tipo de eleitor, que não é nem Bolsonaro, nem Lula, nem Ciro, nem Tebet, ele está ali procurando. Né? Esse voto pendular, ele é grande, ele gira em torno de 15% hoje, e é o que pode dar a diferença tanto para Lula quanto para Bolsonaro, etc. O que nós já percebemos nas pesquisas é que esse voto pendular foge da agressividade tanto de Lula, quando fala, por exemplo, em questões ligadas à invasão de terra, alguma coisa assim, mas também foge de Bolsonaro, quando também tem uma certa agressividade. Portanto, esse voto que pode fazer a diferença para Bolsonaro, ele tende a sair quando ele é mais agressivo, o mesmo vale para Lula, mas ele tende a se aproximar quando ele é mais moderado. E aí essa palavra moderação é uma palavra muito importante nessas eleições e especialmente para o dia de hoje, por causa da quadra histórica, por causa que no ano passado nós tivemos uma fugida dentro do mapa ali da moderação e isso afastou mais o eleitor. Então você está absolutamente correto no sentido de que, número 1, o dia hoje pode ser sim um gatilho do presidente para aumentar as suas intenções de voto. Porém, se ele errar na sua moderação, isso pode ser o efeito contrário, você pode afugentar o eleitor mais moderado. Esse erro, né, de Bolsonaro pode acontecer aqui em Brasília ou só lá no Rio? Porque a gente sabe que lá o Rio está inflamado, né? A gente mudar o lugar do desfile. Você acha que aqui em Brasília vai ser mais essa coisa institucional que a gente está vendo, um desfile todo sério? Pode haver uma possível ruptura nesse discurso quando ele for para o Rio de Janeiro? Brasília, sem dúvida alguma, vai ajuntar mais eleitores, vai trazer mais eleitores para Bolsonaro do que espalhar. Isso porque o desfile é aqui, o desfile cívico-militar é aqui, a Esquadrilha da Fumaça está aqui, né? Não sei se ela vai daqui para o Rio, mas ela está aqui. Aqui, tradicionalmente, é o grande desfile, especialmente militar, e por isso ele tende a ser mais moderado, como está sendo. Aqui não tem tantas falas também. Né? Então, aqui não há nenhum problema, aqui Bolsonaro ganha eleitores justamente porque demonstra essa coisa do patriotismo, que, aliás, é muito bacana quando a gente vê os brasileiros pintando as calçadas em época de Copa do Mundo, etc. O Brasil tem esse aspecto e Bolsonaro conseguiu compreender esse aspecto muito bem, méritos para ele, evidentemente. Por outro lado, no Rio de Janeiro ele vai estar em casa. E a gente, quando está em casa, você sabe que a maioria dos acidentes acontecem, acidentes pequenos, né, de carro, quando você está chegando perto de casa, que você fica mais relaxado, etc. Então, acho que ali é que o entorno da campanha do presidente está mais preocupado e está dizendo para ele moderar ao máximo para juntar mais eleitores do que espalhar. Porque aquele eleitor que é mais, vamos dizer assim, mais radical, ele já vota em Bolsonaro. Né? Não precisa mais para este eleitor. A grande tarefa do Bolsonaro, como estávamos dizendo, é buscar o eleitor pendular, que é o eleitor mais